de volta aqui pra gente comentar a eliminação da Babi. Eu disse pra vocês no último vídeo aí que a Babi ia ser eliminada, né? Eu falei que ela ia ser eliminada, porque afinal o público fez o que o Sasha pediu. O Sasha disse que queria a eliminação dela. O Sasha disse, decretou, é a eliminação da Babi. Eu quero a Babi fora. E foi isso que a torcida entregou para ele. A Babi fora, tá? O Lucas Selfie tinha deixado claro isso naquela imagem dele, lembra lá? Tá nesse vídeo aí no card, você pode dar uma olhada lá. As enquetes estavam dando, as pesquisas estavam dando que era o Seu Albert. E eu realmente não duvido que o Seu Albert tenha chegado perto, sim, de ser eliminado, tá? Mas como eu falei para vocês, as pesquisas estavam dando ali uma diferença de 9% de um para outro. 9%, gente, é possível de ser tirado num programa ao vivo. 9% é possível de mudar num programa ao vivo. Dá para mudar, já aconteceu, e aparentemente foi isso que aconteceu. A Adriane Galisteu não deu maiores detalhes sobre como isso aconteceu, se realmente aconteceu uma virada na noite de hoje. Mas eu acho que foi o que aconteceu. Vocês viram com quanto a moça foi eliminada? Vocês viram lá o quanto foi que ela teve? Eu vou já mostrar pra vocês, tá? Agora o que eu vou dizer pra vocês é, depois de hoje, quem ainda acha que tem como virar esse jogo e ganhar a Fazenda, quem do grupão pensar assim, é melhor assim, repensar direitinho, é melhor repensar ali com as coisas, porque, vou ser sincero, não vai rolar. Eu acho que depois de hoje, tá mais do que claro quem é que vai vencer a Fazenda 16. O Sasha, tá? O Sasha se consolidou hoje como o grande campeão da Fazenda 16. Porque numa roça onde tanto faz quanto tanto fez quem ia sair, literalmente, tanto faz quanto tanto fez, não faria diferença nenhuma pro jogo. Mas pro Sasha faria. Pro Sasha, assim, literalmente para ele, ia fazer uma diferença. Por mais que você ache que não, faria uma diferença pro Sasha. Pro Sasha, por exemplo, faria uma diferença se ele chegasse ali e pedisse ali uma eliminação do Seu Albert, por exemplo, para manter a Babi. Assim como faria uma diferença muito grande se o público tivesse deixado a Babi e eliminado o Seu Albert. Se o público tivesse feito isso, seria um indicativo de que o público não realmente não ia ter dado tanto espaço ou oportunidade assim pro Sasha. Mas o público fez o que o Sasha pediu, porque para ele faz diferença. Pro Sasha faz uma diferença muito grande eliminar a Babi. Então para ele, pro jogo dele, para ele inclusive avançar muito mais, a eliminação da Babi fazia muita diferença. Pra gente aqui como público, era uma eliminação tanto faz quanto tanto fez. Pra gente isso realmente não faria diferença, mas pra ele fez. Então isso já consolida o Sasha, gente, como o campeão da Fazenda 16 desde já. A menos, obviamente, né, que ele cometa alguma merda. E, aliás, foi isso que o discurso da Galisteu hoje deixou claro para ele. Que apesar das coisas indicarem um caminho já praticamente traçado e definido aí para o Sasha, ainda tem muito tempo até chegar na final e muita coisa pode mudar até lá. Então, eu acho que ele entendeu a mensagem, né? Tanto que depois ele foi, confrontou a Flor, expôs a Flor, depois ele pediu desculpas pra Flor e disse assim que ele exagerou mesmo na hora que fez a exposição dela. E a Flor disse, se eu não me aliasse com o grupão, se eu não procurasse ali caminhos pra ter acesso a eles, eu já teria sido eliminada. E a Flor tem razão. Se a Flor realmente não tivesse feito esse jogo que ela fez, ela já teria ido embora naquela roça lá que ela caiu pela primeira vez. Ela já teria ido embora. A Flor só não foi embora, gente, porque ela conseguiu aí fazer toda uma jogada que fez uma grande diferença para ela. A Flor era muito inteligente. Burro é quem acha que a Flor não é inteligente. Burro é quem acha que a Flor não tá sabendo jogar esse jogo. Ela tá sabendo e muito bem. Como bem falou o Gui, a Flor sabe o que ela tá fazendo na Fazenda.
Mas vamos lá comentar com vocês alguns destaques aí da Fazenda. Eu não vou falar de tudo, gente, porque afinal eu já comentei aí no vídeo do card o que foi que aconteceu. Hoje a Galisteu já chegou ali com eles na sala e já fez logo a pergunta para eles sobre esse momento da roça. Como é chegar na roça assim, às vésperas da final? Como é chegar numa roça nas vésperas da final? Como é chegar nessa roça ali, né? E aí o Albert diz ali que de todas as roças, de todas as possibilidades que ele vem calculando ali, essa não é uma roça fácil. Segundo o seu Albert ali, passar pelas coisas que eles têm passado lá dentro, passar pelas coisas que eles estão vivendo ali, é mais complicado. Viver ali esses momentos decisivos, porque afinal já estamos nos encaminhando para a reta final, o Albert disse ali que não é uma roça fácil. Não vai ser e nunca será, né? Faltando aí 26 dias para o programa acabar. 25, né? A partir de hoje, sexta-feira, 25 dias. Então falta muito pouco. Já a Babi disse que essa era a primeira roça dela e que assim era difícil ela avaliar o que ela estava sentindo ali nesse momento, que era difícil ela avaliar o que era esse momento aí e tal. Ela disse que é ruim de ir pra roça no começo, é ruim de ir no meio, é ruim de ir no fim e tal, mas ela já falou ali que por ser a primeira, ela tava nervosa. Eu acho que a Babi, ela tava muito mais do que nervosa. A Babi, ela tava preocupada. Eu acho que essa é a palavra que mais definiu o que aconteceu com a Babi. Depois eu explico pra vocês o que rolou na cabine de descompressão. Porque ela foi tombada e desmascarada por ela mesma. E depois ela não quis admitir o que foi que ela própria falou lá dentro. Vocês já vão entender o que foi que ela fez, tá? E aí o Sasha disse assim, né, que ele já foi 5 vezes. Inclusive a Adriane Galisteu até falou assim pra ele: você já foi 5 vezes pra roça, né? Você já sabe muito bem qual é a sensação de ir pra roça. E detalhe, o Sasha foi pra roça no começo da temporada, no meio da temporada e na reta final da temporada. Ou seja, ele foi nas 3 metades do programa. Então nessas 3 metades ele sabe qual é a sensação. Tanto que ele falou ali pra Adriane Galisteu que ele tava mais tranquilo. Que para ele, pelo menos, era muito mais tranquilo enfrentar isso agora, porque ele já tinha passado ali. Aí a Adriane Galisteu mandou todos eles se despedirem uns dos outros ali e tal, foram se despedindo. Nesse primeiro momento, você percebe ali que tem 3 polos dentro da casa, pelo menos, 3. Ah, dá pra ver que tem 3 ali. Ou pelo menos é isso que o seu Albert quer fazer a gente acreditar. Tem ali o Sasha com o G4, né? O Albert ali com a Flor e o grupão ali abraçando a Babi, né? Eu fiz questão de tirar o print desse jeito que você tá vendo aí mesmo, tá? Esses polos aí. E aí depois o seu Albert vai lá e se despede da Babi. A única pessoa que não se despediu da Babi até onde eu vi foi a Flor. E vocês sabem, né? A Flor queria o Gui como fazendeiro, porque ela falou, era uma questão de sobrevivência à eliminação da Babi. Ou seja, a Flor necessitava que a Babi fosse eliminada. Amanhã eu já imagino que plaquinha a Babi vai colocar na Flor, né? Porque elas, afinal, elas se odeiam, né? Vai ser interessante a gente ver isso acontecendo. E aí, lá no deck, foi lá os pedidos de votos, né? Começando ali pelo seu Albert. O seu Albert disse ali que ele já subiu ali pelo paiol, que ele já subiu pelo público e que ele já subiu ali jogando, o que ele já entrou ali dentro do jogo, fazendo as coisas acontecerem. Então ele pedia para o público dar para ele mais uma oportunidade de permanecer na casa, pediu aí para ele mais uma oportunidade de continuar nesse jogo, pediu aí também mais uma oportunidade de permanecer ali e tal. Deixa eu pegar aqui a minha anotação sobre cada um deles, tá?
Hoje eu tive que fazer uma anotação rápida, porque entre a publicação do último vídeo e entre o programa, né, eu tive que dar uma saidinha rápido. Então, quando eu cheguei, a Fazenda tinha acabado de começar. E aí eu tive que anotar tudo muito rápido. Então não deu para pegar todos os detalhes do que o seu Albert falou aí no pedido de voto dele, nem da Babi, nem do Sasha nesse primeiro momento, tá? Mas algumas coisas ele pediu ali para ficar. Ele disse ali que quer provar que uma pessoa de 55 anos é capaz de ganhar este programa com respeito, educação e que consegue sobreviver a todo esse ambiente adverso. Você é chato, Albert, você é muito chato, é só isso que eu tenho a dizer sobre você. Você é muito chato. Aí depois foi a Babi. A Babi já foi ali dizer ali que ela disse que ela tava ali, pedia pro público dar uma chance pra ela e tal. Falou de outras coisas ali, o quanto ela se sente perseguida e tal, enfim. Algumas outras coisas ali, mas ela disse que ela tinha muita coisa pra mostrar no jogo ainda. E eu pensei assim, porra, Babi, é tudo isso que você tem a mostrar no jogo ainda? Você passou praticamente 9 semanas dentro da Fazenda e você não mostrou nada. Absolutamente nada. É isso que você tem a mostrar? É isso que você tem a falar pra gente? Você precisaria mostrar muito mais, né, Babi? Aí, por último, foi o Sasha. Aí o Sasha, ele já foi ali, deixa eu pegar o que foi que o Sasha escreveu aqui. Ele disse ali que tá sendo muito acusado, as pessoas estão falando muito de crime, imputando crime nele. Ele também falou que as pessoas lá dentro da casa estão desrespeitando ele, que ele está sendo muito desrespeitado ali e tal. Ele falou um monte de coisas nesse sentido também. Ele também falou que precisa do prêmio, essa questão financeira, do dinheiro e tal. E ele falou mas ele focou especialmente nessa parte aí das agressões que ele vem sofrendo dentro do programa. E aí o desrespeito também que ele tem sofrido lá. O pedido de voto dele foi justamente isso, que o público já tinha dado 4 chances para ele para voltar e que o público poderia dar mais a 5ª chance para ele, né? Então o Sasha voltou. Aí eles mostraram um trecho ali do que aconteceu durante a prova do fazendeiro ontem. O Albert conversava com o Juninho e dizia que o Sasha não poderia voltar como fazendeiro de jeito nenhum. Porque, segundo o seu Albert, ele queria enfrentar o Sasha na roça. Então, ele não podia voltar como fazendeiro sob nenhuma hipótese. Já ali a Luana e o Yuri apostavam que qualquer um dos dois que voltassem fazendeiros fariam o jogo se movimentar. Mas eles esperavam que quem voltasse fazendeiro fosse o Sasha, na verdade. Eles não esperavam muito que o Gui voltasse fazendeiro. No fim das contas, foi o Gui, né, voltando fazendeiro. E eles continuaram a falar do jogo, tá? Que o jogo tá muito repetitivo, que o jogo tá muito na mesma, que o jogo tá muito chato e tal. Aquela mesma coisa de sempre. Aí na volta, vocês já sabem, eu já contei toda essa história pra vocês aí. A Vanessa, no meio disso tudo aí, quando a Babi tava contando sobre a prova, a Vanessa ficou gritando ali dentro, a Babi ganhou do Sasha, a Babi ganhou do Sasha. E aí, quando o Sasha tava fazendo o pedido de votos dele, a Vanessa começou a gritar ali, né, quando ele falou que era a pessoa mais perseguida dentro do reality show. E aí ela começou a debochar dele. E aí ele ficou chateado, tá? Pra quem não viu, esse foi o momento. Enquanto ele tava falando aqui, a Vanessa debochava dele aqui. E aí, olha aí a cara de deboche dela. E aí depois ele terminou lá e foi pra cima dela. E disse logo que ela tava desrespeitando o momento dele. E aí começou toda a confusão que eu já te contei nesse vídeo aqui, tá? Não tem nem como eu não te contar e voltar de novo a contar a mesma história.
O que eu posso te dizer é que foi assim que as coisas aconteceram. A Vanessa debochando dele, ele ficou chateado e aparentemente eles vão ir com essa estratégia, debochar dele para fazê-lo perder a cabeça. E foi aí que a confusão toda começou, foi aí que o Fernando começou a gritar, foi aí que todo mundo foi para cima dele e tal. Mas teve um momento aí que a Flor defendeu o Sasha. A Flor, inclusive, disse assim, que em nenhum momento o Sasha foi para cima da Babi para agredi-la. Ao contrário, que ele desceu ali do palco, foi para falar com ela e dizer para ela respeitar o momento dele. E que em nenhum momento isso significaria uma agressão. E que quem estava vendo a agressão ali era só a própria Babi. Então, assim, você percebe que a Flor, ela se inclina muito pro lado do Sasha, ela tem de fato uma admiração pelo Sasha, já deu para perceber. Acredito eu, porque os dois já devem ter trabalhado juntos em algum momento, porque o Sasha, ele é diretor de televisão, o Sasha, ele já trabalhou no SBT também, então acredito eu que ela tem essa admiração pelo Sasha, por alguma coisa. Então acredito eu que ela, assim, ela sabe que foi um colega de trabalho, ela sabe o que aconteceu ali e ela não ia difamar um colega de trabalho. Pelo menos a Flor, ela sempre foi desse jeito. Acredito eu que seja por isso, tá? Acredito eu. Não posso afirmar 100% se os dois já trabalharam juntos anteriormente, tá? O que eu estou dizendo para vocês é que o Sasha já foi diretor de televisão, Sasha já trabalhou no SBT também, então o Sasha já tem algumas passagens ali de trabalhos junto com pessoas ligadas à emissora. E provavelmente a Flor era uma delas. No fim das contas ali, vocês já sabem, a Babi não gostou muito da defesa da Flor pelo Sasha. Mas vocês já sabem de tudo ali. Aí depois o Gui, esse outro momento aí eu também não tinha visto, que era o Gui revendo lá as figurinhas e tal. Aí foi a vez lá da justificativa deles, né, do porquê que eles tinham aquelas perguntas ardidas ali da Galisteu, né? Esse momento, gente, eu juro que eu queria ter pego a do Albert e da Babi. Eu peço desculpas para vocês que não deu para pegar esse momento, porque eu tive que fazer algo um pouco mais importante. Mas eu consegui pegar a do Sasha. Mesmo assim, eu anotei aí o que foi que o Albert falou assim, e qual foi a pergunta que a Galisteu fez. A Galisteu perguntou pro Albert qual era a diferença do jogo dele e do jogo do Yuri. E aí o Albert disse que o jogo dele é caro e que o jogo do Yuri é um jogo muito barato. Disse ele que ele já subiu do paiol jogando e que o Yuri não joga, que o Yuri é a sombra do Sasha e que é uma pessoa agressiva, que não é uma pessoa que é estrategista nesse jogo e que é uma pessoa que pega assuntos alheios e converte em algo contra ele mesmo e contra as pessoas e que ele tá lá no papel de guardião e advogado do Sasha e que ele tá engessado e não faz questão nenhuma de mudar o jogo dele. Assim, eu não vi qual foi, de fato, a resposta do Yuri, mas acredito que deve ter sido a mesma, né? Porque o Yuri, ele também tem muito esse negócio de dizer que as coisas não são desse jeito. Mas, assim, em partes, o seu Albert também tá certo. O Sasha, ele tem muito disso. O Sasha, ele tem muito dessas coisas de, ele defende muito, e eu acho que esse é o maior erro dele. O Sasha, ele erra muito em defender demais o jogo Sasha não, desculpa, o Yuri. Ele erra muito em defender demais o jogo do Sasha e esquecer o próprio jogo dele. Porque isso acaba criando um problema muito grave para ele mesmo. E isso aí, o público vai cobrar dele lá na frente, tá? Falta poucas semanas para isso acontecer. Observem isso, poucas semanas. Anotem que isso vai ser cobrado lá na frente, tá? Poucas semanas isso vai acontecer. O Yuri, ele vai acabar sendo cobrado por isso. Já a Babi, ela disse assim, a pergunta que a Adriane Galisteu fez para ela foi sobre se ela é uma pessoa que assume o que ela faz ou então se ela é uma pessoa que não assume o que faz.
E aí, como a Luana afirmou na indicação dela. Segundo o que a própria Babi disse, ela disse assim que ela sempre assumiu tudo que ela falou, que ela sempre assumiu tudo que ela faz, que ela briga pelo que ela acredita e que inclusive ela vai muito além. E que a Luana estava no grupão desde o começo e que é uma pessoa que chama outra pessoa de lixo e se junta a um grupo de 14 pessoas para atacar 4 é um absurdo. Que ela tem zero propriedade para falar sobre assumir ou não assumir o que se faz ou o que se fala. Que a Luana é uma pessoa que se esconde atrás de um grupo, porque ela joga no confortável e não assume o próprio jogo ou os próprios erros. Eu também não vi qual foi a reação da Luana, tá? Porque nesse momento eu estava ainda ausente da televisão. E aí quando eu voltei a ver foi quando o Sasha estava falando. E aí a Galisteu perguntou assim pro Sasha que ele falasse ali sobre os problemas e relações conflituosas que ele estava tendo dentro da casa. E aí o Sasha disse logo que ele estava sofrendo com diversos xingamentos e humilhações. Disse o Sasha: não satisfeitos em me oprimir, eles distorcem situações para me acusar de racismo, gordofobia, capacitismo e todas as pautas possíveis. Isso é um programa sério, tem regras claras, e se eu tivesse cometido alguns desses crimes, eu já teria sido expulso. Eles acham que o público é burro e que eles vão enganar o público, mas não vão. Não é porque eu sou homem branco hétero que podem me desrespeitar e me xingar de tudo que quiserem e eu vou aguentar calado. Eu sou um ser humano e mereço ser respeitado da mesma forma. E ele falou, engraçado que o jogo virou. Agora são exatamente 14 contra 4, dizendo ele ali como foi que o jogo se configurou dessa maneira. Porque no começo eram 14 pessoas no grupão versus 10 ali no grupão do Zelov. E aí o grupão do Zelov era o mais forte e o grupão do Zelov ia eliminando as pessoas do lado de lá. Começou eliminando a Vivi, depois foi a Larissa, e aí as pessoas de lá foram saindo até que chegou no ponto de virada. Qual foi o ponto de virada do jogo? Quando o Sasha e a Luana voltaram na mesma roça. Aquele foi o ponto de virada do jogo. E foi aí que as coisas mudaram de vez. A partir daí a coisa começou a ser favorável para o lado deles. Por quê? E aí o Sasha falou que hoje é o inverso, que são 10 pessoas na casa contra 4 do lado deles, que essas 10 pessoas estão fazendo as mesmas coisas que acusavam ele de ter feito no começo. Então ele jogou de volta para eles. Como quem disse assim, ó, vocês disseram de mim uma coisa, mas na realidade são vocês que estão fazendo. Vocês já pararam para observar? Então eu achei interessante a forma como o Sasha abordou. Gostei, inclusive, dele ter jogado essa diferença ali para ele. Aí depois, ele falou sobre o Fernando também. Ele disse que o Fernando é um ser muito baixo, que o Fernando é um encosto, que o Fernando ele joga muito baixo, que ele joga sujo. E disse ali que quando ele saísse do programa, ele iria investigar a vida de todos eles ali e jogar tudo pro Léo Dias ficar falando lá no site de fofocas dele. E que isso aí era muito baixo, que eram coisas baixíssimas. Sério, gente, o Sasha, ele argumentou ali de uma forma e tal, que isso deixou irritada ali tanto a Babi quanto o seu Albert. A Babi disse assim que, olha, o Sasha já tá deixando de falar daquilo que foi perguntado para ele, já tá falando de outras coisas. O Sasha tinha que falar dele mesmo, mas ele tá falando ali dos outros, ele tinha que estar falando ali do que a Galisteu perguntou, mas ele já incluiu outras pessoas no meio e tal. E aí começou logo uma gritaria ali entre os dois, né? E o Sasha acabou também colocando o Albert ali no meio da história toda, que o Albert também ele chama de covarde, é um cara que realmente não entrega lá muita coisa, enfim. No fim das contas, a Babi continuou gritando com ele, dizendo que o Albert é aquele cara que enche o saco, que o Albert isso, que o Albert aquilo outro, que o Albert aquilo outro e tal. Gente, saco.
Ô, mulher chata. Eu acho que foi por isso que ela foi eliminada também. Porque ela fica insistindo no erro, no mesmo erro. Foi tombada. Muito tombada. Aí, depois, teve outros VTs ali, gente. Eu vou pular a parte dos VTs porque hoje não teve conteúdo. Já falei pra vocês aí nos vídeos de cima que não teve praticamente nada de conteúdo na casa. Eles mostraram o trecho lá do seu Albert reclamando lá da tarefa que o Gui deu pra ele. Mas assim, não mostraram tão pouco, assim, não mostraram nem muito a reclamação lá que os meninos fizeram dele e tal. Tipo, falaram muito pouco desse negócio. Vamos pro que realmente interessa. Aí lá na Bet, 8 pessoas apostaram que o Sasha seria eliminado. 8 pessoas. Praticamente o grupão todo ali apostava que ele seria eliminado. A Babi, 4 pessoas. Acredito que as 4 pessoas que apostaram que a Babi seria eliminada seriam justamente as pessoas ali do G4. Agora o Albert teve uma aposta. Quem será que apostou no seu Albert para ser eliminado, hein? Eu tô pensando, será que foi a Flor? Porque, tecnicamente, a Flor ela não queria o Sasha eliminado. Ela sabia que o Sasha não seria eliminado. Ela também não ia... Pode ser que ela fosse em cima da Babi. Pode ser que a Flor tenha ido mesmo na Babi e o Yuri tenha ido em cima do Albert, né? Pode ser que tenha sido isso. Pode ser também. É uma leitura possível. Porque o Yuri, de todos eles ali, era o único que queria mesmo a eliminação do Albert. Ele falou, tanto que ele pediu assim, desculpa, cara, pro Sasha, eu quero o Albert fora. Então eu acredito que quem apostou no Albert foi o Yuri. Porque a Flor queria a Babi fora, tá certo. E o resto do grupão ali queria, de fato, o Sasha fora. Pois é, falharam de novo, né? Se fosse pra ganhar dinheiro, todo mundo tinha perdido dinheiro aí nessa aposta. E aí a Galisteu voltou para fazer outra pergunta ali para eles, né? Aí ela disse assim, nesse ponto do jogo, qual é o peão da sede que mais tem dificuldade em admitir que errou? Aí, começando ali pelo seu Albert, ele disse ali que o grupo todo, se referindo ao G4, mas principalmente o Yuri. Ele disse que o Yuri nunca assume que errou, e que só nos casos extremos, quando o Yuri vê que vai sobrar para ele, que ele procura a pessoa e pede desculpas. Aí depois foi a Babi. A Babi já disse assim, que para ela, a pessoa ali que mais tem dificuldade em admitir que errou é justamente o Yuri, pelas mesmas razões. Porque ele é uma pessoa difícil, é teimoso, que ele não consegue mostrar o jogo dele, porque o jogo dele está no entorno de uma pessoa só. Então, para eles, acaba sendo muito difícil discutir, porque todos entram no meio. E aí ele disse assim que o Yuri pede desculpas quando convém, quando ele está perto de uma roça, e aí ele começa a baixar um pouco a bola, segundo aí o que a Babi contou. E aí depois foi a vez do Sasha. O Sasha já disse ali que a pessoa que não admite o seu erro, ele disse que era o Sidney. Porque como ele já tinha apontado o Fernando antes, ele disse que agora ele ia apontar o Sidney. E aí ele disse que o Sidney era aquela pessoa ali que criou numa cabeça toda uma narrativa contra ele e que não sabe se o Sidney tem alguma coisa reprimida em relação a ele, o Sasha, mas que do nada ele entrou nessa de ficar indo pra cima dele e começou a achar que ele, o Sasha, estava tentando manipulá-lo. E aí ele disse que o Sidney começou a xingar ele pra caramba, a persegui-lo, e que ficava piscando o olho pra ele, e que o Sidney parece uma criança de 3ª série fazendo bullying com alguém, e que ele tá fazendo um papelão, mas que acha que ele está certo. Aí a Galisteu ainda fez outra pergunta, porque ela estava com tempo, né? Afinal, só tem 12 pessoas na casa, não tem muito mais tempo. Esta segunda pergunta foi: quem vocês sentem que deve um pedido de desculpas a vocês e por quê?
E aí o seu Albert disse ali que ele disse que bota muita coisa em jogo, mas que ele tem uma relação muito positiva com o Gui, e que ele sente que o Gui deveria pedir desculpas para ele, mesmo pelo fato deles estarem em posições diferentes, que ele já jogou junto com o Gui e o público sabe disso, e que os dois poderiam ter uma relação mais cordial, como eles sempre tiveram, e eles aprender a separar um pouquinho as coisas. Aí depois foi a Babi. A Babi disse que uma pessoa que deve desculpas a ela, e o porquê disso, é a Luana. Ela disse assim que a Luana defende as mulheres, que a Luana falava que não ia votar na mulher, que teve uma dinâmica ali, e que a Luana disse que não ia votar em mulher, mas não falou que não ia indicar uma mulher, então ela disse ali que não tinha nada contra, mas ela acha que pelo fato da Luana dizer isso, a Luana deveria ter sido muito mais clara. Depois ela disse assim, que a Luana pode votar em quem ela quiser, desde que ela não fale certas coisas, como defender todas as mulheres, porque, segundo o que a Babi disse, não foi isso que a Luana fez. Aí ela disse assim que desde o início a Luana tinha pegado um ranço dela, sendo que as duas sequer se conheciam. E aí depois foi a vez do Sasha. E aí o Sasha respondeu que quem devia um pedido de desculpas a ele é justamente o Fernando. Que o Fernando acusou ele 3 vezes de homofobia, que na primeira vez o Fernando disse que tinha inventado tudo para ofendê-lo, que depois o Fernando acusou ele novamente de homofobia, dizendo que estava agredindo ele todos os dias, e que são essas pessoas que ele não quer que peçam desculpas lá dentro do programa, mas que peçam desculpas aqui fora, que tem um pedido de desculpas deles na justiça, e que é assim que ele vai fazer. Aí a Babi disse, eu também espero pedidos de desculpa na justiça, né? Seu Albert também, né, debochando ali, e ainda falou, né, o Sasha falou, que ele quer um pedido de desculpas na justiça e com indenização. Vamos ver, né, se com indenização vai rolar ou não, e se vai rolar mesmo esse pedido ali na justiça. Seja lá como for, o Fernando foi o mais apontado ali, né? No meio dessa história toda. Aí depois teve lá outros momentos ali de briga, teve outros momentos ali de coisa durante ali o programa ao vivo, que aconteceu no Play Plus, tá? Que foi justamente ali a Luana dizendo que ela não vai mais dividir os ovos dela com ninguém da casa. Segundo aí o que a Luana disse, ela não tem mais essa obrigação de dividir os ovos dela com ninguém, e que tem muito ovo aí para as pessoas comerem na casa, que ela não ia dividir e tal. O que eu tô falando para você, gente, foi o que aconteceu no Play Plus, tá? No intervalo. E aí ela disse ali que ela vai ficar comendo ali o que ela quiser comer de ovos e acabou. Aí teve meio que uma discussão com a Flora ali, porque a Flora queria comentar ali o tanto de ovos que ela tinha que comer. Aí o Fernando disse que foi o Sasha quem propôs a divisão de ovos, e ela disse ali que não estava nem aí para quem propôs. Aí ela disse que não ia ficar vendo o povo comendo crepioca de manhã e de tarde, bebendo requeijão e ficar comendo ovo, e ela sem poder fazer isso, que ela ia fazer a mesma coisa. E aí ela disse ali, o Yuri também jogou na cara, que ele queria poder comer biscoito, bolacha, e que quem come mais bolacha lá é a Vanessa. Aí a Vanessa disse que ela não come um pacote inteiro de bolacha, mas come sim, tá, Vanessa? A gente já viu você comendo um pacote inteiro de bolacha. E aí a Vanessa disse que ela come bolacha, que não é o pacote inteiro. E aí depois ela joga na cara dele que não, que ele que come metade do coisa, ela come a outra metade. Aí o Yuri disse, eu como mesmo a metade, eu como o que sobra. E aí ela depois começa a gritar, não vem falar não que eu como tudo, porque você também come e tal. A gente foi só isso aí no intervalo comercial, né? Uma discussão ali do intervalo comercial. Aí a Galisteu mandou eles irem lá pra varanda dela, foi lá o quadro da Márcia Fu, que chamou a Babi de planta, né? Chamaram a Babi de planta. Juro pra vocês que eu ri. Agora o que eu achei mais engraçado ali, não foi nem eles terem chamado o Juninho de planta e que ele precisa ser podado.
foi essa parte aí do VAR da Fu com a Gisele. Porque pegaram ali algumas coisas engraçadas da Gisele, especialmente a Márcia Fu, sobre ali algumas citações dela ali do livro, depois do óculos, né? Tanto que a Márcia Fu pega um óculos e dá o óculos para ela para acabar com a polêmica do óculos. Eu achei engraçado, né? Aí depois a Márcia Fu falou, né? Você sabe que o óculos ali não é seu, né? Você sabe que o óculos ali era da Vivi. Gente, eu achei muito, mas muito engraçado o que aconteceu ali com a Gisele, né? Aí depois a Márcia deu o Pequeno Príncipe de presente pra Gisele saber a diferença entre o Príncipe do Maquiavel e o Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry. E aí mostrou o trecho dela lá citando. Aí depois mostrou também outro trecho dela falando da Raquel Brito, que ela queria conhecer a Raquel Brito, não sei do que ela amava a Raquel, porque a Raquel era um meme ambulante e tal. E aí eu achei engraçado quando esse pavãozinho disse assim pra ela, só que a Raquel não se coçou em querer conhecer você. E aí ela começou a rir, né, do que o pavão falou. Aí depois eles falaram ali dessa cena ali, a Márcia Fu tentou imitar a cena lá dela, aí a Márcia Fu pergunta assim, como é que foi? Aí a Gisele fala assim, né, que ela sentiu mesmo aquilo, aí a Márcia Fu disse, não, como é que eu fui, atuei bem? Aí a Márcia Fu, não, disse, você tava ótima, atuou muito bem. Aí depois falaram lá do Cauê, que foi que aconteceu, né? Mostraram ali o trecho desse vídeo aí dos dois se beijando, tá? E o Cauê entrou e disse que o Cauê tinha alguma coisa que ele tinha deixado lá desde a última vez que ele esteve ali. E aí pegou lá o negócio de flores ali que ele tinha dado pra Alicia X e aí ele tinha que entregar isso aí pra Gisele. Aí a Márcia saiu e deixou os dois ali quase se beijando. Eu achei engraçado. Não vou negar pra vocês, né? Eu achei engraçado. Dessa vez eles fizeram um quadro engraçado, mas porque a situação mesmo permitia ser engraçado. Aí quando a Galisteu foi falar ali, né, o discurso dela, a Galisteu disse ali que todos eles eram jogadores completos, que toda vez eles estavam ali, seja lá como for, o jogo deles estava sendo completo, que eles estavam se entregando por completo nesse jogo e tal. Ela foi por esse caminho aí. Aí ela falou pro Albert que o Albert estava longe de ser aquele jogador racional que ele foi na Fazenda, que ele foi no Power Couple, aquele jogador cerebral que ficava pensando nas estratégias e tal, que isso ali estava completamente diferente e que agora ele ia descobrir se o público estava entendendo o que ele estava fazendo ali. Aí pra Babi disse assim que ela é pequenininha, mas... Gente, desculpa, né? Garganta seca. E aí ela fala assim, né? Que a Babi, esse mulherão todo e tal, mas que por baixo dessa coisa dela também se esconde ali uma certa fraqueza. E aí pro Sasha ela disse, né? Que já é a quinta vez que ele tá ali na roça, era a quinta vez que ele enfrentava esse julgamento do público e tava na hora de saber se esse julgamento do público ia se repetir mais uma vez ou não. Enfim, né? Aquela mesma coisa de sempre. Aí no final das contas, né, o Sasha foi o primeiro a ser salvo. E o Sasha, né, não escondeu a felicidade dele. E a Babi já entendeu que ela ia embora. Tava na cara que ela ia embora, né? Quando o Sasha voltou ali pra fazenda, até a Galisteu perguntou, né, pra eles como eles seriam recebidos. E aí o Albert falou, né, pelo grupo deles vai ser bem recebido, mas vai ter uma parte da casa que não vai gostar. E aí o Sasha entrou ali, beijou o chão, aí depois ele ficou abrindo e fechando a porta. E eu aqui pensando assim, Sasha, o que tu tá fazendo abrindo e fechando essa porta? Entra logo. E aí quando ele entrou, gritou, voltei, tentem outra vez. E aí continuou lá, o G4 foi lá e foi abraçar ele. Tentem outra vez, tentem de novo. Aí o G4 foi abraçar ele, o Sidney não gostou muito da volta dele. Fernando ficou caladinho, não falou nada, não deu um A.
calou-se. E aí o G4 muito feliz que o Sasha tinha voltado. A Vanessa ali ignorou o Sasha solenemente, mas a Flora foi mais engraçada. A Flora fingiu que estava lendo o manual de sobrevivência da fazenda ali. Ela literalmente fingiu, né, gente? Ela estava ignorando o Sasha. Aí a Galisteu falou que tinha gente ignorando ele completamente. Ela ignorou o Sasha completamente. E aí, teve um negócio lá do Juninho que eu realmente não entendi o que foi que o Juninho falou. Teve um negócio que a Flor perguntou assim, o que a Galisteu tinha dito pra eles e tal. Eu realmente não entendi exatamente o que foi que ela tinha falado, tá? Aí depois foi a vez de anunciar aí o segundo salvo da noite. Não era nenhuma surpresa, né? Que qualquer um dos dois que saísse pra mim tava bom. Mas em termos de jogo, pro Sasha havia uma diferença. A eliminação da Babi era muito mais importante, representava muito mais para ele. Então, o seu Albert sabia que ele ia voltar, né? Seu Albert voltou e Babi foi eliminada com 13,74%. Por isso que eu disse que era possível virar as enquetes. Eu acho que as enquetes não estavam dessa vez não estavam tão em sintonia com aquilo que o público realmente queria. E o Sasha se consolidou como o grande campeão da Fazenda, porque tudo que ele pediu foi entregue até agora. Ele pediu a eliminação de todas as pessoas que ele queria na roça. Essas pessoas foram eliminadas. Zé Love, a Gisele, agora a Babi. Então, tipo, 3 pessoas saíram em sequência. E todas as 3 a pedido dele. Então acredito eu que o Sasha se consolidou. O Zé Love fez uma história ali dizendo que foi manipulado. Não acho que tenha sido manipulado, tá? Acho que o Zé Love, ele tá assistindo a Fazenda hoje com o olhar de participante ainda. Ele não tá assistindo a Fazenda como a gente tá assistindo aqui com o olhar de público. E pra mim é compreensível no caso do Zé Love, gente, porque o Zé Love participou. Então ele sabe como é de dentro. A gente está falando aqui de fora, da nossa visão aqui de fora. No caso ali do Love, ele achou que é manipulação, todo mundo lá dentro, né, vai pensar a mesma coisa, que era manipulação e tal. No caso dele, tudo bem ele pensar no que for, mas a Babi já ia ser eliminada mesmo. Porque se o Sasha já se consolidou como o grande favorito para o prêmio, tudo que o Sasha pedir vai ser o que o público vai ser o que o público vai entregar para ele. Independente do que for, é o que vocês vão ver acontecer nas próximas roças. Lembrando que faltam só... deixa eu ver quantas semanas faltam aqui para o programa acabar, né? Só confirmando, né? A semana do dia 21 terminou agora. Temos a semana do dia 28, uma. A semana do dia 5, 2. A semana do dia 12, 3. E a semana do dia 19, 4. Faltam 4 semanas para o programa acabar. Então, nessas 4 semanas aí que faltam para o programa acabar, não estou dizendo que faltam 4 roças, tá? Só para deixar claro. Faltam 4 semanas. Ainda tem 12 pessoas, vai começar a fase turbo, depois aí de eliminar a 10ª pessoa. Tem muita coisa que vocês vão ver acontecer nas próximas semanas aí da Fazenda. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte. Babi, né? Você saiu muito por causa do que você fez pro Sasha, mas não só por isso. Um dos motivos da sua eliminação foi você mesma. Foi o que você mesma fez para você mesma. Foi o que você mesma fez ali em defender um absurdo que não aconteceu. A Adriane Galisteu faz todo o elogio para ela e tal. Enfim, vocês sabem que a Galisteu tem que fazer isso. Aí o Albert volta ali pra dentro, e aí ele entra, canta uma música lá, que eu sei lá que música é essa que ele cantou ali, sei lá que música foi essa que ele cantou ali e tal, sei que ele entrou. E aí, até lá dentro, antes do Albert voltar, ele disse ali, o Yuri até falou, né, eu acho que o Albert volta. No fim das contas, o Albert voltou, mas não exatamente para ser uma resposta do público, né? Vamos lá ver como as coisas saíram. E aí eles começaram ele começou a cantar uma música, a Flor ficou feliz ali e tal.
E aí o Sasha disse aí, tá aí a verdade, tá aí a resposta do público. Tá aí. E aí o Sasha continua dizendo ali pra eles, isso, continuem levantando pautas, continuem me acusando de crimes. Uma hora pode ser que dê certo. Uma hora pode ser que vocês consigam o que vocês querem. Mas eu acho difícil, né, essa altura do campeonato. Aí a Flo ficou feliz que o Albert voltou. Aparentemente, será que eles vão fazer um G3? A Vanessa desabou, né? A melhor amiguinha dela foi embora. Aí o Yuri falou alguma coisa ali, gente, que eu realmente não entendi. Eu só sei que ele gritou assim, tchau, beijo, Babi, vem processinho aí, Babi. Isso aqui porque eu tô vendo nas redes sociais o que ele falou, tá? Eu não entendi o que ele falou. E aí o Sasha começou a gritar ali com a Vanessa, né? Eu venci a Vanessa, o Sasha venceu a Vanessa. E aí o Sasha, ficar acusando os outros de crime injustamente dá nisso. Aí depois o Yuri começou a dizer assim pro Albert, não foi dessa vez, Albert, que tudo conseguiu. A palhaçada não acabou ainda. Aí o Albert começou a gritar ali, respeita o meu momento, eu estou de volta. Respeita que o público votou em mim. E aí depois o Sasha entrou no meio e falou, mas você disse que ia me tirar do jogo e não me tirou. E aí o Sasha continuou dizendo, eles querem roubar a cena, né? Isto é uma covardia, uma covardia. E aí eles continuaram lá com essas provocações ali. Aí o Juninho levantou para tirar satisfações ali com o pessoal do grupinho. Eu realmente não entendi o que foi que deu no Juninho. Sério mesmo, eu realmente não entendi o que deu no Juninho. E aí o Sasha resolveu expor a Flo. Eu vou mostrar um trecho disso aqui em vídeo, tá? Porque isso aqui eu tenho em vídeo. Seja lá como for, a Flo também perguntou pro Albert o que foi que a Galisteu falou ali. A Vanessa chorou horrores pela eliminação ali da amiga dela. E deu tudo errado, né? E vai continuar dando errado enquanto vocês continuarem falando do Sasha toda hora. Mas deixa eu mostrar para vocês aí esse momento da exposição que o Sasha fez da Flo. Sério, né? Eu acho assim que o Sasha, ele poderia ter ficado... Ele poderia, né? Poderia ter escolhido outro momento para isso, né? Mas vamos lá mostrar o que foi que aconteceu depois. Olha só. Fica à vontade para falar de mim. Fica à vontade para falar de mim. Eu só vou continuar falando de você. Senhor baleia. Você é o rabo dessa baleia. Lá pra frente. Tá? Já eu vou mostrar para vocês alguns trechos da cabine de descompressão sobre a Babi, tá? Porque a Babi, ela realmente não acreditou. Agora vamos ver um trecho do Sasha expondo a Flor. Olha só. Se for do interesse mútuo, ela falou. Se for do interesse se for mútuo, do meu interesse em quem vocês votarem, eu voto também. Eu voto junto. Tanto é que eu quis me livrar da roça, votei no Gilson. Aí eu virei pra ela e perguntei. Porque se tivesse voto duplo, quem daí você votaria? Quem você falou, Flor? Quem daí você votaria? O que você falou? Eu falei que eu votaria no pessoal do meu grupo. Aí eu fui vendo quem estaria livre. Todos menos o Albert. Nele eu não votaria no Albert. Todos menos o Albert. Não quem não tinha ido pra roça na Flora, era nem no Fernando. E Albert, ela não queria votar no Albert. Então tá aí, né? Vocês viram que o Sasha fez toda uma exposição da Flor. Depois ele pediu desculpas pra Flor, né, pelo que ele fez, pediu desculpas ali pra ela e tal. E a Flor falou que ela fez acordos que ela não queria fazer, que ela fez coisas no jogo que ela não queria ter feito, mas que se ela não tivesse feito isso, ela não teria sobrevivido a esse jogo. E aí eu vou ter que dar razão pra Flor. De fato, a Flor ela foi muito subestimada nos primeiros dias. Ela não sobreviveria a esse jogo se ela não tivesse feito alguns acordos ali, se ela não tivesse feito esse jogo ali de meio campo, se ela não tivesse ficado um pouquinho ali de um lado pro outro. Sabe por quê? Porque as pessoas esperavam isso dela, que ela derrapasse. Então a Flor ela foi muito mais esperta. E isso eu acho inteligente da parte dela, viu? Eu acho que pouca gente teve a capacidade de ser tão inteligente assim a esse ponto da Flor. Agora eu não entendi por que o Juninho tretou assim
com o Sasha, tretou ali com coisa. O Juninho disse que a Flor era do time deles. E aí depois o Sasha disse que não, que a Flor disse que só não voltava no Albert, que é o trecho desse vídeo aí que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí depois a Flor disse ali que ela só salvou a Flora porque ela estava em dívida com a Flora, e ela disse que votava em quem ela achava que era interessante e tal. Depois de toda essa exposição foi que o Sasha ali entendeu toda a jogada da Flor, mas seja lá como for, isso também não vai prejudicar a Flor nesse momento. Agora vamos lá para a cabine, gente. A Babi, ela estava visivelmente decepcionada porque ela foi eliminada da Fazenda. Depois ela disse pro Lucas Selfie que ela nem imaginava que ela pudesse chegar tão longe, né? Porque ela ficou 9 semanas lá. Ela disse que ela não imaginava que ela ia chegar 9 semanas de Fazenda. Segundo ela imaginava que ou ela seria eliminada antes ou ela iria acabar pedindo para sair depois. Tá? Isso foi o que a própria Babi falou, tá? E eu estou reproduzindo aqui algumas coisas do que ela falou, algumas coisas do que eu vi ela falando ali e tal. Ela falou muita coisa, ela não admitiu muitas das coisas que aconteceu ali na Fazenda, gente. Ela não admitiu. Eu acho que um dos grandes erros da Babi é justamente esse. Ela nunca admitiu as coisas que ela fez, tá? Foi, né? Ela nunca admitiu nada do que ela fez ali. Ela não assumiu. Mas o que mais foi impactante nessa cabine de descompressão foi justamente o que aconteceu quando o Selfie mostrou para ela alguns momentos interessantes. Mas o mais impactante de todos eles rolou ou não rolou a tal da agressão ali do Sasha com relação a Fernanda. E aí ele mostra ali para Lili o trecho do vídeo, né? Ele disse assim, olha o que você contou para eles, olha a forma como você contou para eles, como o Sasha teria caído em cima da Fernanda. Vocês lembram, né, que eu falei para vocês, né? E aí ela faz toda a encenação do que aconteceu, né? Vamos rever esse momento aí, que ela fala que o Sasha faz assim, e aí derruba a Fernanda, né? E aí ela é confrontada com a verdade. Ela disse que ela sentiu realmente o encosto, mas que as coisas realmente não foram assim. E que no vídeo pareceu menos grave do que a vida real. E aí ela vê isso, mas mesmo assim ela disse que tinha acontecido uma agressão. Olha só o trecho desse momento. Um cachorro! Bate em mim! Bate em mim! Bate em mim! Eu não! E ela fala que foi muito menos sério, muito menos grave do que pareceu. E ela disse que assistindo o vídeo realmente não rolou agressão. Não rolou agressão, mulher. Não rolou. Isso aí foi uma narrativa que você lá dentro criou para validar as coisas que você precisava validar. Não rolou agressão. Se tivesse rolado uma agressão, Sasha teria sido expulso. Se tivesse rolado uma agressão, o Sasha não estaria na Fazenda agora. Só para deixar isso aí bastante claro, tá? E teve esse outro momento dela aqui, olha só. Todo mundo tava se encostando ali. Sim. Mas agora, olhando a sua simulação, porque foi a cena, você acha que é real? Não, acho que eu não sei. Não vi o que aconteceu. Ele pegou e fez assim. Na cintura dela aqui. Nessa cena aqui agora. É, parece que ele fez assim. Ela entra na frente dele, sim, ele faz assim. Aí ele faz assim, isso, foi isso. Então, mas ele disso aqui pra... Tem uma diferença, tem? Tem? Então você acha agora, olhando, que vocês exageraram, que não teve essa agressão? Ele encostou nela. A resposta dela, gente, é que não teve, tá? Ela disse que pareceu menos grave depois de ter visto isso aí, tá? Desculpa, gente, garganta seca. Aí, Babi, tanto que o Lucas Selfie falou, né? Esse foi um dos motivos que você foi eliminada. Você insistiu numa narrativa em algo que não existiu.
E sério, foi esse um dos motivos que eliminou a Babi mesmo do programa. Fora, obviamente, os pedidos ali que o Sasha fez, tá? Mas ela, obviamente, também saiu por coisas dela. Se não dá pra dizer que ela foi eliminada do programa exclusivamente por coisas que tenham a ver com o Sasha ou não. Ela também foi eliminada por coisas que ela fez ali dentro. E sim, como eu falei pra vocês ali na hora daquela confusão, dá pra ver que o Sasha encosta na cintura da Fernanda, do mesmo jeito que encostam nele. E ali estavam um encostando no outro. Isso não significa agressão. Agressão, gente, tem todo um contexto pra acontecer. Não foi exatamente do jeito que a Babi disse aí nessa entrevista do Lucas Selfie, não. Pegou muito mal mesmo pra ela. Olha aí, só pra vocês verem a resposta. Todo mundo se encostou, sim. Sim, né? Pegou e fez assim nela. Então, pra mim, ele tinha empurrado ela. Só que olhando agora, parece muito mais leve do que tava na hora. Sim. Na hora tava... Realmente não foi isso o que aconteceu, né? Enfim, gente, Babi foi tombada, Babi já se foi. Amanhã a gente vai estar aqui pra falar aí das plaquinhas dela lá no Rodrigo Faro. Vamos ver o que é que ela vai dizer. Vamos ver que coisas ela vai falar ali do Rodrigo Faro. Vamos acompanhar e ver se ela vai manter essa narrativa, se ela vai segurar essa narrativa ou não, né? Enfim, gente. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã a gente traz aí essas coisas pra vocês, tá certo? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.